Gatas, estamos aqui com mais um 40 a mais, podcast. Feliz da vida porque eu sou feliz. Simples assim, tá, gatas? E hoje nós vamos estar com uma 40 a menos, ela é mentora de mulheres e casais, divorciada há pouco tempo. Vamos falar sobre isso. Estamos com Rami Muniz. Seja muito bem-vinda e arrase. Obrigada, é uma grande oportunidade estar aqui podendo trazer um pouquinho da minha vida, né? Porque, sim, a nossa vida é reflexo de um todo e a gente pode ajudar muitas mulheres através disso. Então é um grande prazer para mim falar não só do meu profissional, mas também do meu pessoal. Teu pessoal é interessantíssimo, inclusive eu vou começar por ele. Sim. Vamos lá, se divorciou faz pouco tempo. Sim, 10 meses. E ficou casada? 13 anos. 13 anos. Esse processo, como tá sendo? Então, costumo dizer que eu vivia mentiras de sucesso, né? Que o meu maior all-in, na realidade, foi quando eu me separei do meu ego e casei com a minha verdade. E olha que eu nem sabia que a minha essência principal era a verdade. Depois que eu emergi nesse processo de autodesenvolvimento, eu entendi que uma das minhas premissas era a verdade, né? Do lado do amor e do lado da inteireza. E isso fez todo sentido quando as chavinhas foram viradas. E quando eu decidi me desprender do meu ego, que eu digo que eram mentiras de sucesso, que como uma mentora... Mentira de sucesso é quando você está contando algo para a sociedade te ver como uma pessoa bem-sucedida, só que na realidade isso é uma inverdade. Isso é uma mentira. Então, para a sociedade, eu era uma mulher que era muito bem casada, eu falava, eu sou mentora de mulheres e casais, casada há 13 anos, só que na realidade eu já estava num casamento falido há muito tempo. E mentora de casais. E mentora de casais. Então, eu tinha aquela verdade na minha cabeça de que o que as pessoas vão achar se souberem que eu estou me divorciando? Como eu vou falar para casais uma vez que o meu relacionamento é falido? Como eu vou falar para alguém transar, para alguém apimentar um relacionamento, sendo que eu estava quase 1 ano sem transar dentro do meu relacionamento? E isso tudo estava me fazendo muito mal, porque era como se eu estivesse todos os dias olhando para algo que era falso. Que tempo você detectou isso? Então, nossa primeira separação foi quando tinha 10 anos de relacionamento. E aí eu vi que realmente não era aquilo que eu queria mais, estava muito incongruente em algumas coisas. Eu tenho uma verdade muito forte comigo, que é evolução. E eu percebi que ele não queria mais evoluir, ele já é muito bem, estável financeiramente, então que para ele aquela condição estava boa. Só que para mim aquilo já estava me incomodando muito, porque eu queria sempre alçar novos voos, aprender mais, me desenvolver. Ele não te incentivava? E ele sempre me incentivou, porém ele não queria sair do lugar. Então ele dizia assim para mim, vai, eu acredito em você, vai. Mas ele sempre trabalhava, e eu gosto muito de falar isso, que isso é algo muito importante. Quando a gente fala em abuso, o abuso ele nunca é veiculado só ao abuso físico ou ao abuso sexual. O abuso, na realidade, existem 9 camadas de abuso. E o que eu pude perceber é que ele trabalhava com abuso que a gente chama de... psicológico. Também, mas ele era um abuso mais velado de ajuda. Então ele dizia assim, não, vai, você merece, as pessoas precisam conhecer a sua história, vai. Mas ao mesmo tempo ele trabalhava o abuso emocional, no sentido de, olha, mas cuidado, porque o seu dinheirinho... Então ele sempre meio que menosprezava o trabalho. Do tipo, com o que você trabalha, você não vai conseguir ter o padrão que eu tenho. O padrão que você tem. Viajar para onde a gente vai. Ter a vida que a gente tem. Então era meio que, olha, o seu trabalho com mulheres é lindo, mas você não vai conseguir ter tudo o que eu te dou só fazendo isso. Então o seu dinheiro serve para você comprar suas coisinhas. Isso é muito comum. Eu pego muitas mulheres que passam pela mesma situação. Que aí a gente fala assim, tá, mas ele te incentiva? Incentiva. Mas quais são as palavras que vêm pós o incentivo? Então é algo que a gente tem que começar a perceber, porque quando a pessoa vem com esse abuso velado de ajuda, muitas das vezes a gente não entende que é um abuso. Fica muito na subliminar. Sim. A gente não entende com clareza, porque primeiro vem a ajuda. Sim.
E aí Então, ela só depois vem a enxerga pressão ajuda. da sociedade, né? Do tipo, nossa, mas como que você vai largar um homem desse que faz tudo por você? Ele te dá tudo só por isso. E aí a gente começa a pesar. Não, então eu vou me comprimir, vou, sabe, me diminuir, vou aceitar determinadas coisas, porque, lá fora tá difícil, homem não quer compromisso sério, todo homem é igual. Então você vai olhando pra fora e fala, é melhor eu ficar aqui, porque todo homem é igual. Então é melhor ficar nessa situação. Era um medo de ficar sozinha. Não é só o medo de ficar sozinha, Porque é o quando vem medo. uma fala que todos os homens são iguais, é um medo de ficar É uma sozinha. escassez, né? É. É uma escassez. Então, Só que no meu caso não era nem o medo de ficar sozinha, era o medo de tipo assim, cara, eu vou pro outro, mas o outro vai ter problema também. Então, já que eu vou para um outro que vai ter problema, então é melhor eu ficar nesse, que pelo menos eu conheço os problemas. É basicamente isso. Aquela coisa de, eu não quero sair do meu cômodo, do meu quentinho. Porque aqui eu já conheço, aqui eu já domino o jogo. Então eu vou para um outro, eu vou conhecer uma outra pessoa, já vou fazer 39 anos agora. E aí vou ter que conhecer tudo, vou ter que passar por todo o processo novamente, isso desgasta, isso é chato. E eu vejo isso, muitas mulheres falando para mim, mas só eu tenho que fazer, só eu tenho que começar o processo, só eu tenho que correr atrás, só eu tenho que fazer ele mudar. Por que ele não faz isso por ele mesmo? Então quando a gente vai ouvindo muito esses discursos, a gente acaba ficando muito engessada. E passa a não olhar muito pra gente. A gente passa a olhar pro todo e esquece de olhar pra gente. Esquece a voltar pra dentro de nós mesmos e entender, vem cá, por que você tá assim? Por que você tá se permitindo? Então, quando a gente fala do abuso, não é nem só o abuso do outro para com você. É o abuso de você com você mesmo. De você se perguntar pro teu corpo, por que você tá se sentindo assim? A gente vai muito pro mental e a gente esquece do corpo. E o nosso corpo reverbera tudo. ele fala o tempo inteiro. Eu não digo nem que ele fala, ele grita. Então, tem muitas hora das ele coisas que grita. estão acontecendo no nosso corpo estão sendo externalizadas para a gente olhar e falar assim, por que você está se permitindo passar por isso? Então, dor de cabeça em excesso, estresse, sono demais. Então, todas essas coisas, doenças psicossomáticas, uma coisinha aqui, outra colar. Então, quando você vai começando a olhar, você fala assim, epa, peraí, vamos olhar. Será que a raiz disso não é outra coisa? Então, são questões muito mais profundas, que quando a gente vai começando a fazer uma análise, a gente vai vendo que, infelizmente ou felizmente, dependendo de como você vê, a gente é que se coloca onde a gente está. Eu costumo dizer que para mim é um poder e não um fardo, porque quando eu sei que sou eu que estou me colocando nessa situação, eu também tenho o poder de sair. É só parar de cavar o buraco. Então, para de cavar o buraco, sai de dentro dele. Só que para você ter esse entendimento do autoconhecimento, que muitas das vezes é doloroso, muitas das vezes é moroso, você precisa realmente parar e falar assim, olha, não tô aguentando mais. Tá doendo demais, a minha bunda tá doendo demais sentada aqui em cima do prego. Então eu preciso levantar e começar a fazer alguma coisa por mim. Porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida e não outro. Não é marido, não é filho, não é ninguém, é você. Essa consciência, você sabe que é muito difícil Sim. essa mulher ter. Sim. É muito difícil. Sim. A gente está falando exatamente para que ela tenha consciência e se veja nesse lugar e se permita se olhar. Sim. Porque ela não se permite olhar. É um mergulho interno mesmo. Porque ela sabe que vai doer. Então ela não quer sentir dor. Sim. E a dor que ela já sente, ela consegue transitar. Que nem você disse. Na realidade, a gente quer recompensas imediatas, né? O ser humano, ele quer recompensa imediata. Então, quando ele pensa que vai doer, que vai demorar, que é um processo que vai ser desconfortável, o próprio cérebro já vai proteger você. Ele já vai te tirar daquela situação de M formas. Só que às vezes a gente não consegue entender. Então, por exemplo, eu tô com uma enxaqueca, tô com uma dor de cabeça excessiva. Eu diagnostiquei algo. Logo depois eu começo a ter uma enxaqueca. Enxaqueca que chama? Sim. É enxaqueca excessiva. Você tem que começar a observar, porque às vezes é o teu próprio subconsciente boicotando. Então são várias situações que vão acontecendo e que se você não estiver muito atenta aos sinais, você acaba voltando para esse processo de autossabotagem. Então é um ciclo de autossabotagem. No meu caso, eu diagnostiquei isso depois de muitos anos, que eu casei com meu pai. Então, nesse processo de separação... Como que você diagnosticou? Então, nesse processo de separação,
o que eu entendi, que eu precisava casar com a minha verdade. E aí eu comecei a olhar para minha vida. Eu sempre falo isso para as mulheres. Se o seu profissional tá ruim, entenda, você precisa resolver treta com mãe. Se o seu financeiro tá ruim, não significa que você não ganhe dinheiro. Mas se você tá ganhando dinheiro, você não consegue segurar o dinheiro. Ou se você não está ganhando dinheiro, é treta com o pai. Então, quando eu resolvi pagar os meus boletos e dizer assim, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, vamos resolver isso? Eu sempre uso uma frase do Márcio Michele, que eu acho assim que foi uma das frases que mais me impactou nesse processo, que é passado resolvido, futuro decidido. Então, quando eu resolvo que tá ali incongruente, incoerente no meu passado, aí sim eu tenho força para ir lá e decidir o meu futuro. Porque para a gente decidir o nosso futuro, a gente precisa ter clareza do que a gente quer e de quem a gente é. Eu acho que é primeiro de quem a gente é, para depois onde eu vou chegar. Sim. O pessoal começa sempre ao contrário. Olha primeiro pro trabalho, para depois olhar pro eu. Ela não entende que se ela não melhorar ela não vai render nesse trabalho. Ela vai se esgotar nesse trabalho, é diferente. É uma associação de fatores, né? Porque nós, mulheres, fomos incitadas sempre a fazer tudo pelo outro. A maior parte das mulheres, ela sempre foi condicionada a cuidar do homem. Então, por exemplo, levando para a parte do relacionamento afetivo, a mulher, ela foi ensinada a agradar o homem na cama. Mas e ela? Por que a nossa mãe não chegou pra gente e falou, olha, dentro do casamento vai acontecer isso, isso e isso. Quando eu casei, eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu fiquei perdida. 99%. Não sabia. Eu fui batendo cabeça, até entender o que era um casamento. O que eu ia encontrar dentro do casamento. Na primeira semana, eu digo que eu queria voltar para casa. Eu queria descasar. Porque para mim foi muito desafiador. E levando para a parte sexual, por exemplo, a gente está sempre condicionada a eu vou chupar bem, eu vou dar o toba, eu vou fazer kama-sutras fenomenais, rolamentos no pinto do homem, porque é isso que vai fazer ele não me trair. Então a gente está sempre condicionada muito a agradar o outro. E não estou dizendo que é certo ou errado, mas é a forma que a sociedade vai ensinando pra gente. E a mãe acaba sendo um reflexo. Muitas das vezes a mãe fala por dor, por uma dor dela. Então, quando tem essa crença enraizada de é difícil conseguir homem, todo homem não presta, todo homem não quer relacionamento sério, é uma dor que você vivenciou, que seus pais, eu digo que são os pais programadores, né? Pai, padrasto, pastor, político. Então, todo mundo que de alguma forma vai te influenciar, vai fazer com que, porque tudo que a gente vê, ouve e sente, te programa. Então, de alguma forma, você foi programado para isso. Então, quando você está ali naquele modus operandi, seguindo, sem entender por que você faz aquilo, você não se conhece de fato. E o que eu percebo é muito isso, a mulher não se conhece. Então, quando ela vem me procurar, por exemplo, quando ela tem algum problema de sexualidade, eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que trabalhar... Sexualidade? Muito, muito. Então, assim, a mulher, quando ela vem para procurar no relacionamento ela por ela, é porque ou ela tá pra titia, entre aspas, né, passou dos 40 e não conseguiu um relacionamento, ou ela se divorciou e não sabe por onde começar, que foi exatamente essa fase que eu tô passando e que a gente conversou muito sobre isso antes e que a gente vai conversar muito sobre isso aqui, que a gente fica, é como se fosse um GPS. A gente não sabe pra onde ir. A gente fica perdida. Então, a gente vive um modus operandi, acorda, faz o café da manhã, prepara o nosso dia pensando no outro, pensando no filho, pensando no marido, pensando na nossa rotina. E quando a gente está sozinho, a gente fala, opa, e agora? Quem sou eu? Então, você tem que se desconstruir de tudo que foi imposto para você naquele período, de todas as cascas que a sociedade colocou para você como certo, errado, enfim. E você tem que voltar a olhar para você. O que eu gosto? O que eu quero? Isso em todos os sentidos, na parte sentimental, sexual, profissional, familiar, na parte social. Então tem toda aquela desconstrução, porque as pessoas vão te encontrar na rua, vão te perguntar o que aconteceu, quanto tempo você está solteira, o que você vai fazer agora. Então você acaba sempre batendo muito de frente com situações que você não estava programada. Muitas das vezes você tem um ciclo de amizade que é um ciclo de pessoas casadas e não solteiras. Você não sabe se você vai para um aplicativo, se você não vai. O que as pessoas vão achar de. Então, você está sempre
preocupada com a aprovação, com a validação externa. Então a gente começa a entrar num ciclo que a gente não sabe por onde começar. Então eu também tenho muitas mulheres que me procuram por conta disso. Tem mulheres que procuram porque elas estão com muito problema dentro da relação e que o marido tá ali, que quer que falta, por exemplo, o sexo dentro da relação, que é a queixa mais comum quando vem uma mulher que é casada procurar ou que eu vou trabalhar terapia. Casada? Que eu fiquei? Não. Que essas mulheres, uma média. Depende. Assim, normalmente, as mulheres que têm essa consciência de procurar terapia de casal vai de 7, 10, 13. São mulheres que já têm essa consciência de que elas precisam... Começa com 7, então. Normalmente. No começo, tudo são flores, né? Eu digo que vassoura nova não solta piaçava. A vassoura velha começa a soltar. Então, assim, quanto mais tempo a gente vai passando, é normal que a gente não sinta tanta vontade de inovar, de trazer coisas diferentes. E principalmente nós mulheres dessa atualidade, a gente acaba indo para o front, indo para o trabalho. E eu costumo dizer que são as mulheres empoderadas. Mas a mulher que realmente tem que fazer acontecer, tem que tomar o poder da ação, tem que ir para frente. E essa mulher, ela está cansada, estressada, às vezes carente. Frustrada. Muito carente. Sim. E aí essa mulher, ela acaba tendo um grande problema, porque como ela está muito cansada fora, quando ela vem para dentro de casa, o sexo acaba sendo mais uma obrigação. E aí a chavezinha que eu viro para elas é elas entenderem que você não tem que fazer algo para agradar o outro. Mas é você entender que o sexo para você é bom, é prazeroso. É conexão e é intimidade. Se eu não tenho isso com meu parceiro, o que você tem com o parceiro? Então a intimidade dentro do relacionamento, ela é essencial para você manter todos os outros pilares. Porque o sexo para o homem é muito importante. E para nós mulheres acabou não sendo tanto, porque culturalmente nós fomos criadas para garantir descendência, nós fomos criadas para agradar o outro. E aí nesse movimento a gente acaba não se conhecendo de fato. Ou quando entra nesse movimento do empoderamento feminino, do meu corpo, minhas regras, ela começa a usar a autogratificação para, eu sou descolada. Eu uso a tendência, eu tô na tendência do momento. Então eu vou usar um vibrador, eu vou fazer porque eu quero mostrar que eu sou. Mas é sempre no movimento de mostrar que ela é algo para alguém. Ela não faz isso para ela. Então eu costumo dizer que ela realmente precisa trabalhar isso dela com ela. O que eu gosto? O que eu não gosto? Por que eu não gosto? Tem um porquê. Se eu rejeito algo, tem um porquê. O já rejeitou, já te diz tudo. Sim. Todo excesso esconde uma falta. Se eu rejeito é porque eu não gosto. Sim. Mas por que você não gosta? Tem algum gatilho para isso? Mas ela já tem isso determinado. Ela pode não enxergar que a rejeição é não gostar. Sim. Mas toda vez que eu rejeito, eu não gosto. Isso precisa ficar claríssimo para essa mulher. Sim. Eu rejeito, eu não gosto. Tem que ficar claro. E se eu rejeito e não gosto, não tenho o que fazer. Não tenho que fazer absolutamente nada. Vai descobrir porque você não gosta. Sim. Mas o fato é, rejeição é não gostar. Sim. Muitas das vezes é um próprio gatilho, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em abuso sexual, muitos homens sofrem também abuso sexual. Mas pouco se fala sobre. Então, às vezes eu pego uma mulher que fala assim, eu faço um sexo oral. E ele nunca quer fazer em mim. Sempre que eu peço, ele sempre foge. E aí eu sempre digo pra ela, mas você já procurou conversar com ele sobre? Porque quando a gente rejeita, tem algo que você precisa conhecer. Mas comigo ele não vai se abrir. Então procura uma terapeuta. Indica uma terapeuta. Porque ele vai se abrir com a terapeuta. Engraçado. Comigo ele não vai se abrir. Que é a mulher que ele dorme e acorda todo dia. Mas isso é muito comum. As mulheres não conseguem falar sobre sexo. Elas são muito descoladas. Elas são muito descoladas para aprender técnicas fenomenais. Mas elas não conseguem conversar sobre sexo. Ainda continua sendo um tabu.
E, 2023, né? Nós estamos 2023. falando. E acaba sendo uma coisa que as pessoas Mulheres 40 associam mais ou menos. mais e menos. Eu acredito até que as mulheres 40 mais tenham mais dificuldade. Porque socialmente acaba sendo que sexo errado, é feio, é impuro, é sujo. E aí, nesse contexto, a mulher acaba não tendo segurança para falar sobre com outras mulheres. Então, elas acabam ficando perdidas. E até por isso elas procuram a terapia. Para poder conversar. Porque tem vontade, tem fetiche, tem desejo. E querem saber se é certo ou errado. Só que, na realidade, o certo e errado vai depender muito de você, do que você aceita ou não para tua vida. Então, o que é algo prazeroso para você ou não. Sim. Então não existe O que certo faz e errado. sentido para você, né, para tua vida. Gente, olha que louco. É louco. Essa mulher com 40 a mais, com esse tanto de informações que ela tem, ela não fala de sexo. Eu sempre digo que o muito acaba sendo mais negativo do que positivo. Então, esse excesso de informação na internet, de influencers que estão falando sobre muita coisa, acaba retardando muito mais o processo evolutivo dessa mulher do que qualquer coisa. Porque se ela se centrar, quais são os pilares da minha vida que eu preciso desenvolver? A partir disso, eu vou procurar pessoas específicas que vão me ajudar nisso. Eu sempre digo que a gente tem que se conhecer. Isso é muito importante. Porque quando eu foco nisso, aí tudo vai reverberar. Vai reverberar para o meu trabalho, para minhas relações intra e interpessoais. Agora, quando eu falo, não, isso aqui está na moda, então eu vou aprender isso. Não, aquilo ali que está na moda agora, eu fico pulando de um galho para o outro, eu acabo nunca tendo uma personalidade. E o que eu vejo, assim, a minha percepção como terapeuta e a minha percepção na vida é que as mulheres, elas estão perfeitas demais. Eu digo que são perfeitas esteticamente, maravilhosas, lindas, mas elas não têm personalidade. Elas são iguais, repetidas em série. Então, quando a gente vê, se você fizer uma analogia do metrô, por exemplo, eu nunca tinha andado de metrô aqui em São Paulo. E aí eu fui para Sorocaba e eu fui tentar, sair de um metrô para poder pegar uma condução para ir para Sorocaba. E eu fiquei assim na hora fazendo analogia. Gente, olha o metrô. O metrô é a nossa vida. Pessoas correndo, pessoas paradas esperando as outras irem à frente e levando você. Pessoas que estão ali naquele movimento de manada mesmo, indo para um lugar que nem elas sabem onde, só estão seguindo o modus operandi. E muitas mulheres estão nesse processo. Elas acordam todo dia, elas passam batom, elas passam blush, elas passam um babyliss no cabelo e elas vão embora fazer algo que elas não gostam. Então, hoje tem muita gente que trabalha com o que não gosta. Tem muita gente que está casada com um homem que não ama. Tem muita gente que faz sexo por fazer. Tem muita gente que está vivendo uma vida de merda porque vive as mentiras de sucesso. Isso é para agradar uma sociedade. E com medo de uma para ser validada, rejeição. Né? Provavelmente. Por então, assim, normalmente, quando ela tem treta com o pai, por isso que eu sempre digo que passado resolvido, futuro decidido. Quando ela tem treta com o pai, normalmente ela vai ter problema com abandono e rejeição. Então, essa mulher que tem problema de abandono e rejeição, isso vai reverberar para tudo na vida dela, porque ela vai precisar de validação. Ela tem essa necessidade de aprovação e validação. E aí isso vai travar a vida dela em vários sentidos. Porque ela vai estar sempre fazendo algo para agradar alguém. Só que nesse agradar alguém, ela passa com um rolo compressor por cima dela. Se desagradando. Não se conhecendo. Vivendo uma vida infeliz. Mas para a sociedade, ela é uma mulher aceita. E quando eu falo isso por experiência própria. Eu vivi mentiras de sucesso. Sendo mentora de mulheres Sendo casadas. mentora de mulheres. Olha que louco isso. Muito. Gente do céu. Aí você estava falando a respeito da dança. Que você gostaria de colocar movimentos de dança. Só que você ainda enxerga nessa mulher muita... Como é que fala? Peraí. Rejeição. Não, não é rejeição. É... Quando você não se entrega. Ela não... Olha, estava na ponta da minha língua. Assim, eu quero fazer
só que não me permito. É um tabu, né? Na maioria das vezes elas têm tabu, elas têm preconceito, né? Elas têm... Tudo tá voltado e tá pautado na necessidade de aprovação, se você parar para pensar. Porque, por exemplo, eu comecei o meu processo pelo polidense. E quando eu comecei o processo pelo polidense, meu ex-marido falou, mas o que as pessoas vão achar de uma pessoa que trabalha no meio corporativo fazer polidense? Como as pessoas vão te olhar? Como minha mãe vai... O que minha mãe vai achar se ela chegar aqui em casa e ver uma barra de polidense? Porque eu botei uma barra de polidense no meio da minha sala. E aí eu falei assim, opa, como assim o que as pessoas vão achar? E o que eu quero? Mãe, gente. E o que eu quero? Falando da mãe. Ah, mas homem. Gente. Homem tem muito isso, né? A mãe precisa aprovar. E aí, durante muito tempo, eu ficava nesse movimento, não vou fazer isso porque o que as pessoas vão achar de? E aí, quando eu olhei, eu falei assim, não, eu vou fazer porque eu quero. Porque eu mereço. E aí eu comecei a olhar para mim com mais acolhimento. Porque nesse movimento de eu ficar quadrada demais, de eu ter que colocar ali um pinto em cima da mesa, de eu mostrar que eu era uma mulher que fazia as coisas acontecerem dentro do movimento, que eu digo que são as mulheres empoderadas, eu comecei a me enrijecer como um todo. E aí eu fiquei uma mulher que eu não tinha lateralização de quadril, não tinha finalização de mão, eu era uma mulher muito engessada, porque eu era totalmente quadrada nesse sentido. E, gente, quando a gente fala sobre isso, não tá ligado a você usar batom, a você não ser feminina, não tá ligado a nada disso. Nada disso. É o mesmo dia a dia. Então, até o meu andar era engessado. A minha mão não tinha uma finalização. Quando eu sentava de qualquer forma. Então, são pequenos gestos do dia a dia que, quando você vai percebendo, você fala assim, opa, por que eu tô tão quadrada? E isso tudo é um movimento masculino. Que quando a gente fala de masculino, gente, não é homem e mulher, é energia yin e yang. A energia masculina. Energia masculina. Então, a energia do fazer, do ir, da proatividade, do resultado. Essa força de resultado é uma energia predominantemente yang. Então, eu era muito essa mulher que eu tinha muita energia yang. E a consequência é que eu atraía pessoas que tinham a energia mais feminina. Então, se você, mulher, tá com um homem banana de pijama, aquele que fica ali no sofá esperando você fazer tudo, provavelmente é por conta disso, porque você tá muito enrijecida, muito endurecida, tomou muito essa energia yang e você vai acabar atraindo, porque as polaridades são opostas. Dificilmente você vai atrair uma polaridade igual. E se atrair, você não vai conseguir conviver. Não vai. Vai se repelir. Vai repelir. Então vai ter problema, vai pro machismo em excesso, vai pra toxicidade em excesso. E vai até com uma fala que não é uma fala de casal. Sim. É uma fala de duas pessoas num escritório, vai? Sim. Dentro de casa. Sim. Eu já vi muito isso. E é o que acontece, porque quando a gente acaba se enrijecendo, a gente vai se enrijecendo na vida como um todo, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha essa consciência de que eu era a Mulher Maravilha no trabalho. Beleza, mas quando eu chegava em casa, eu tinha que tirar essa capa da Mulher Maravilha e me permitir ser servida. E colocar me uma camisola. Pelo contrário, quando ele me procurava, eu tava de coque, calcinha bege, blusa de vereador. Ai, que não pesado. Quero dar, tô com dor de cabeça. Então, assim, são coisas que, quando a gente fala, os homens riem mesmo. São coisas muito comuns, mas que você vai colocando na sua vida como se isso fosse normal. Só que não é normal. Esse movimento não é normal. O pior é que ele aceita. Aceita. Ele não é o cara que chega e fala assim, amor, o que significa essa calcinha bege, essa blusinha aí de vereador? Dá pra colocar uma coisinha melhor? Mas aí o que acontece? Ele não quer ter mais um problema. Porque quando o homem está na guerra, no campo de batalha, fazendo tudo aquilo que ele quer fazer para prover, que ele precisa fazer para prover, tudo que ele quer quando chegar em casa é ter uma mulher receptiva. Ele não quer guerra, ele quer acolhimento, ele quer paz. E aí, quando ele chega em casa, ele encontra uma mulher que está nessa mesma polaridade, é aí que começa a acontecer os problemas. E aí, nesse movimento, quando ele olha a mulher lá com a blusa de vereador, quando ele olha a mulher lá fazendo a comida, batendo de toda forma, sabe? Com aquela coisa de, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar, ele prefere não falar para ele não ter que brigar. E aí é nisso que os relacionamentos vão se despolarizando.
Então, o que eu vejo é que muitos relacionamentos não acabam por falta de amor, acabam por dor. E o homem não sabe comunicar. O homem não sabe falar, ele não foi ensinado a falar. Então, nesse movimento, o homem fica o quê? Perdido. E aí é onde acontecem as maiores crises dentro dos relacionamentos. E por que você tentou uma terapia de casal? Tentei. Na realidade, eu me formei como terapeuta depois de entrar na terapia e ver que realmente eu precisava modificar algumas coisas dentro do meu relacionamento. Só que é o que eu sempre falo, enquanto existe amor, tente. Mas esse amor, o maior amor sempre tem que ser o nosso amor próprio. Sempre tem que ser pra gente. Não pode ferir a gente. Então, quando você ama a pessoa, mas você tá vendo que tem muita coisa que tá incongruente, você vai lá e você mostra pra pessoa, você tenta fazer com que a pessoa mude. Porque a gente não tem poder sobre o outro, a gente só tem poder sobre nós mesmos. Né? Então, a gente tenta fazer com que o movimento da relação flua. Mas se não estiver fluindo, vai seguir sua vida. E se lá na frente vocês dois se reencontrarem com mais maturidade, tá tudo bem. Mas o que não dá é para você ficar se contorcendo, se deformando para caber numa forma que não faz parte, que não é mais a sua. Então, durante esse movimento, eu fui percebendo que tinham valores que para mim eram inegociáveis e que eu estava negociando. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E o meu ex-marido, ele fazia tudo por mim, no sentido de eu tenho que trabalhar muito para prover, para te dar tudo que você merece. Sendo que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então ele me dava tudo, mas ele não estava comigo. Então a minha linguagem de amor não era atendida, logo eu não me sentia amada. Então são pequenos detalhes que você vai tentando ajustar. Mas quando você vê que a pessoa não quer mudar, você vai continuar fazendo força. Porque eu estou fazendo força para tentar fazer com que a situação ande. Só que nesse movimento eu estou me desagradando. A minha vida está parada. Eu continuo frustrada, mal amada, ressentida, magoada. Tá. E quando as pessoas falam que tem que ter uma flexibilidade e tem que ceder? Sim. E aí? Até certo ponto, né? Eu acredito que assim, a gente tem que ter flexibilidade, maleabilidade, sim, isso é até uma energia feminina, que a gente tem que trabalhar. A energia yin da mulher. Então, receber, acolher, ser maleável, flexível, é uma energia predominantemente masculina. Então, se em algum momento do processo você falar, eu não tenho que fazer nada para agradar homem, já é um gatilho aí para você olhar. Opa, eu preciso voltar um pouco para minha energia yin e começar a trabalhar mais essa flexibilidade. Só que essa flexibilidade, ela tem que ir até determinado ponto, porque eu não posso ser passiva demais. A passividade, ser boazinha demais. Não fazer tudo para agradar o outro. Mas e sim de ceder. Sim, a gente vai cedendo, mas até que ponto faz sentido para você? Você como mulher. A gente não pode ceder sempre para fazer algo para agradar o outro. Eu sempre digo que dentro do relacionamento existem acordos e pactos silenciosos. É uma dança que a gente tem que conduzir ali para que realmente o relacionamento aconteça. Se a gente não ceder, o relacionamento uma hora vai esbarrar em alguma coisa e a gente vai estar sempre infeliz ou algo não vai estar sempre 100% da forma que a gente idealiza. Porque a gente cria uma idealização. E o amor romântico, a gente sabe que isso não existe no dia a dia, né? A família comercial de margarina. Quando a gente chega em casa e a gente tira esses rótulos, a gente vê que o casamento não é algo tão fácil como as pessoas querem parecer ser. Só que eu sempre digo, a gente cede. Mas se a gente vê que a pessoa não está indo, opa, peraí, a gente tem que olhar. Eu digo que é a teoria da alavanca. Então eu vou no sentido, mas se eu estou vendo que a pessoa não está querendo ir também, por que só eu tenho que fazer? Então é algo que a gente tem que começar a ir olhando. Né? Eu estou indo, a pessoa está querendo ir também, então vamos continuar o processo. Mas se só eu estou fazendo, só eu estou dando por essa relação, e isso continua me machucando, aí é algo que ela tem que começar a rever. Tá. E quando um casal te procura para uma mentoria, ele te procura por qual motivo? Então, a maior parte dos motivos, eu digo assim, na maioria das vezes, 80% é porque acabou, o relacionamento entrou na rotina. Então, eles quando eu digo eles, a maior parte da mulher... é uma rotina. É. Só pra constar. Sim. Mas eu digo a rotina do sexo. É o que mais se preocupa. É o que mais eles procuram.
Então, assim, a mulher tem M situações que fazem a mulher não ter mais desejo pelo relacionamento. Mas o que eu pego muito é quando a mulher para de admirar o homem, quando essa mulher, ela para de se cuidar, quando essa mulher para de trabalhar rotinas de eroticidade. Então, ela para realmente de sentir vontade no próprio corpo dela. Ela não estimula o corpo dela a ter desejo para. Sabe que tem uma relação grande com o hormônio também. Sim. A falta de testosterona. Sim. Essa mulher não vai Não só nem... hormônio, muita coisa, né? Libido, testosterona, puerpério, menopausa, estresse, remédio. Então, medicamento que você está tomando, se você fuma, se você consome muito açúcar. Então, tudo isso pode influenciar, são M situações. Então, por isso que quando a pessoa vem me procurar, eu nunca vou dizer, olha, para você a receita é essa. Tem que ser feita uma análise estratégica para você tentar entender o que aconteceu dentro desse processo. Qual foi o momento que eles se despolarizaram? Qual foi o momento que se perdeu? Por que ela não está olhando para ela? Então, é o que eu volto a dizer e que para mim faz muito sentido. Essa mulher está super inteira, vai com um corpo legal, tá sentindo um desejo, e essa é uma crítica do marido. Mas assim, sempre que tem uma crítica do marido, existe alguma coisa ali para ser pontuada. Vamos supor, esse marido falou assim, minha mulher não quer dar, não tem vontade de dar. Ou a gente sai de 15 em 15 dias. Tem casais que saem uma vez por mês. E a pessoa diz que isso é normal. Pode ser comum, mas não é normal. O normal é você não, sentir... Mas nem comum. Nem comum, desculpa. Né? Comum, mas a maior... uma vez por mês, casados. Acontece muito. Não grande parte das mulheres, quando você para conversar, é óbvio que numa roda de amigas, elas vão dizer que gozam 2, 3 vezes, que tem um relacionamento maravilhoso. Mas quando você para conversar com essa mulher ali no fundo, você vê que ela não sente mais admiração, não sente mais tesão. Ou então essa mulher não sente mais vontade no corpo dela. E aí ela precisa entender por que ela não sente mais vontade no corpo dela. E entender que o sexo ele não está vinculado só a prazer. O sexo, ele é responsável pelo poder da criação. Ele é responsável pelo, a gente chama poder pessoal. Então, o terceiro chakra, que é o chakra do poder pessoal, se ele não estiver alinhado, ele vai reverberar para muita coisa. Ele vai reverberar para o coração, ele vai reverberar para o segundo chakra, que é o Svadhisthana. Então, se isso tudo não estiver muito alinhado, ela não vai sentir vontade. E, consequentemente, ela vai perder o quê? O brilho. O brilho no olhar, a vivacidade. Porque tudo isso está alinhado com o fato dela ter prazer. Sentir prazer pela vida. A queixa é muito maior da mulher que não quer ter um ato sexual ou do homem? Do homem. Do homem que não quer mais? Não, do homem que procura porque a mulher não quer ter mais. Que tá muito difícil conseguir ter relação. Então, o homem ele consegue separar muito bem, porque para o homem o sexo é relaxamento. E para a mulher acaba sendo mais um trabalho, na maioria das vezes. Então, se ela não tiver rotinas inteligentes e ela conseguir, por exemplo, olha, eu preciso ter uma vez por semana a noite do casal. E nessa noite do casal tem que ser algo que eu faça só eu e ele, sem criança, fora de casa. Então, se ela não tiver uma rotina como essa, porque eu sempre digo que a gente precisa ter realmente um mapeamento, eu digo que é um planejamento erótico, um planner do casal. Então, se ela não tiver isso muito bem desenhado, ela vai deixando a rotina engolir ela. O trabalho, os afazeres, filho. E aí, nesse movimento, a última coisa que ela vai priorizar vai ser o relacionamento afetivo, o sexo. Então, ela está apavorada, né? Tô, gente, que desgraceira é essa? Tá apavorada. Gente! Já falo de um mês. Meu Deus! E acontece muito. E ela acaba acreditando que isso loucas da cabeça, pelo amor de Jesus. Acorda. Que isso? Ela entender que é você acordar teu corpo, né? Teu corpo precisa estar vivo, é vivacidade. Então, o prazer... É pele boa. Gente, é pele alegria. Brilhosa. Alegria. Gente.
Não tem nada mais prazeroso do que você ter um ato sexual com quem você ama. Sim. Não tem. É Por isso que eu intimidade. tô É intimidade. passada um mês. E aí, Então, como você que o não ama mais esse relacionamento, cara, como que o Jesus. relacionamento vai fluir, sendo que você não tem o principal que é a intimidade? Pois é. Vai ficar na calcinha bege. É. E vai dormir de meia. E isso vai reverberar pra tudo, né? Porque se eu tô mal amada, ressentida, reclamona, resmungona, chata pra caramba, imagina o que eu vou atrair. Ah, não necessariamente, viu? Não necessariamente, porque aí ela muda esse foco e joga pro trabalho. Também, vai ser o workaholic, né? É, vai ser a workaholic da vida. Então, olha Mas como eu é sempre louco. digo assim, Ela muda eu a pego muitas canalização. mulheres que elas têm muito poder aquisitivo, né? Mas que estão canalizando a energia delas muito pro trabalho. E aí eu sempre, a primeira reflexão que eu faço é, dentro do seu cenário de vida, quando você se vê daqui a 10 anos, quando você conquistou tudo o que você queria, você quer estar sozinha lá na frente? Como é o seu cenário de vida lá na frente, não recortado, mas seu cenário de vida, como vai estar a sua família? Você vai ter filhos, netos? Você vai estar com uma pessoa? Como é que vai estar seu corpo, a sua saúde? Então você precisa ver isso como um todo, olhar para o seu cenário de vida como um todo, não como um recorte. Ah, eu vou estar bem só financeiramente. Então você precisa trabalhar isso a longo prazo. Porque para eu ter tudo aquilo que eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ir desenvolvendo um planejamento para isso. Então é isso que você ensina. Você começa a fazer o planejamento dessa mulher Sim, e desse casal. sim. Na realidade, eu não digo nem que é um planejamento estratégico, né? Porque é você olhar para a vida dela e traçar uma rota alinhada com o cenário de vida que ela quer. Então, fazer com que essa mulher tenha clareza de onde ela está e de onde ela quer chegar. Então, eu digo que a gente precisa ter uma lista de causas para que a gente tenha o efeito que a gente quer. Qual é o efeito que você quer a longo prazo? Então, ela precisa entender, ó, daqui a 10 anos eu quero estar ganhando X, eu quero ter um filho, eu quero ter um neto, eu quero ter um pet, eu quero estar morando em tal lugar. Então, o que eu preciso fazer? Quais são as listas de causas? As metas. Para que eu chegue daqui a 10 anos com esse objetivo cumprido, com essa visão a longo prazo. Então a gente precisa ter isso, porque senão a gente vai deixando tudo engolir a gente. Aí lá na frente a gente não entende por que a gente chegou na nossa atual conjuntura. Aí eu tô aqui com uma vida cagada, tô aqui na merda, tô sem um relacionamento, tô sem um parceiro. E isso, ou então chega lá na frente muito bem financeiramente, mas todas as outras fatias da pizza não tão congruentes. Tá faltando. Aí eu vou ter dificuldade para me relacionar com alguém, porque de repente eu já vou estar lá com 50, 60 anos, eu vou ter mais dificuldade para encontrar alguém. Eu vou ter mais dificuldade se eu quiser engravidar, eu vou ter dificuldade em outras coisas, porque na realidade eu não planejei isso antes. Então isso assim, independente de qualquer coisa, para mim foi algo que fez muito sentido. Você parar com você mesma, trabalhar o seu empoderamento, voltar para dentro de você. O não o in, é. não em. O in. Porque a gente não precisa que ninguém dê nada pra gente, tudo tá dentro da gente. Então é acessar essas ferramentas de o que eu quero, por que eu quero. O que eu posso fazer para que eu chegue aonde eu quero. E realmente usar essas habilidades a seu favor e começar a trabalhar isso de forma assertiva. Então, eu entendi que os meus relacionamentos não deram certo. Seus 3 últimos relacionamentos não deram certo, por quê? É você começar a ir analisando. Porque esse acabou por um motivo, esse acabou por esse acabou por esse. Dentro dessas 3 pessoas, o que tinha em comum? Você. Você pode parar para perceber que existe um ciclo de autossabotagem. Então, eu terminei porque essa pessoa não me atendia aqui. Eu terminei porque essa pessoa não me atendia aqui. E esse aqui, normalmente, vai ser sempre o mesmo. E aí, quando você para ver, você entende que essa mulher ela precisa ressignificar pai. Essa mulher ela precisa resolver problema com mãe. Constelação familiar? Não constelação familiar, mas também pode. É uma ferramenta. Eu não trabalho com constelação. Mas existem várias ferramentas terapêuticas que vão fazer com que essa mulher... constelação, o desabuse, que é uma ferramenta que também trabalha tipos de abuso. Tem ferramentas que trabalham mesmo essa parte... Eu gosto muito dessas imersões de alto impacto. Porque são imersões que vão despir você do teu ego.
e vão fazer com que você olhe realmente para a tua essência. Então tem várias formas de você abordar isso, de você entender, diagnosticar e realmente falar, não, eu preciso trabalhar essa parte aqui da minha vida e a partir disso eu vou traçar novas estratégias para que eu consiga realmente chegar no meu cenário de vida. Então clareza para mim é um ponto essencial em tudo. Porque quando eu sei o que eu quero, eu vou buscar as ferramentas para eu chegar nesse objetivo. Eu acho que entra também a perseverança, porque no meio do processo eu já Você vi vai várias cair. mulheres pararem. Sim. Elas desistem no meio do processo. E aí eu Aí digo que não é conclui. você sentar nas mesas certas. Porque é uma egrégora. Então, se eu estou em um movimento onde mulheres estão passando pelo processo semelhante, quando uma cai, automaticamente a outra levanta. Que outra? Outra mulher que esteja passando pelo mesmo processo. Hum, Então, por exemplo, quando você está numa egrégora de mulheres que estão passando pelo mesmo processo, por exemplo, agora eu estou solteira. Então, eu vou precisar me conectar com mulheres que estão passando por esse mesmo processo. Até para eu entender como é que está funcionando, o que que uma está fazendo que está dando certo, o que que a outra está fazendo que está dando errado. Então, nesses movimentos, a gente vai começando a ter uma pessoa que vai te puxar ali. E aí você fala, mas as mulheres não são unidas. Mas uma mulher tá você querendo... acha que a mulher é unida? Eu acredito que a mulher que se desenvolveu emocionalmente, sim. Qual é o percentual disso? Não tem como te dizer qual é o percentual O que você exato, acha? mas assim, dentro do movimento, por exemplo, quando a gente trabalha uma mentoria em grupo, essas Não, mulheres que primeiro estão, responde essa pergunta. eu acredito nos 50. Não vou colocar mais do que Como isso, não. você é otimista, gata? Não vou colocar mais do que Que isso, não. otimismo. Que ingenuidade, não é possível. Mas tem muita mulher que realmente está ali pronta para passar a perna na outra. Isso é fato. Só que também tem muita mulher hoje que está nesse movimento de buscar algo melhor. Buscar é uma coisa, ajudar é outra. É. Eu estou buscando, isso não significa que eu vou te ajudar. Olha a diferença. Eu prefiro ser otimista, porque eu vejo muitas mulheres ainda que estão no movimento de ajudar outras. Agora, se é verdade ou não, Ajudar é uma coisa. E estou na busca é outra coisa. Ajudar é aquela que fala assim, vem cá, sim, pega vamos na tua juntas. mão e vambora. Isso é ajudar. Sim. E também a gente se despir do ego, né? Então eu vejo que assim, isso aconteceu muito comigo. Eu não vou ficar pedindo ajuda, porque o que as pessoas vão achar se eu estiver pedindo ajuda? Isso acaba sendo um pouco de arrogância. Nossa, eu fui muito arrogante em muita coisa. De detectar que eu precisava de ajuda e não queria pedir ajuda. Então, muitas das vezes, a gente tem uma pessoa próxima da gente que pode ajudar, só que você não sabe como pedir, porque você tem receio, porque você tem vergonha, porque você tem medo, tem insegurança. Então, é realmente ter uma rede de apoio ali do teu lado. E se você não tem essa rede de apoio do teu lado, você procurar sentar na mesa de pessoas que estão com esse mesmo intuito. Então, eu sempre digo hoje que eu não me vendo por proposta. Pode ser a proposta mais tentadora. Você pode dizer assim para mim, olha, Rainelle, eu te dou 1 milhão para você fazer isso. Mas se não tiver linkado com a minha verdade, com a minha essência, eu não vou. Porque eu sei que a longo prazo isso para mim não vai ser sustentável. Então é realmente você se descobrir qual é a tua essência. É verdade, é justiça, é amor, é interesse. Você precisa entender, se conhecer mesmo. Porque quando a gente volta, a gente conhece quais são as nossas forças, as nossas sombras, porque também é importante a gente aprender a se relacionar com as nossas sombras. Eu diria que o principal dessa história toda começa pela sombra. Se eu trato a sombra, obviamente a luz chega. Sim. Na realidade, é o se relacionar mesmo com a sua sombra. Porque você nunca vai apagar ela de você. Nunca, mas eu vou saber colocar ela de lado para que... Dá espaço para outra. Espaço para que a luz venha. Sim. Então, esse processo é um processo que não é fácil. É desafiador. Então, hora ou outra, a tua sabotadora vai confrontar com você. Ela vai chegar num momento que ela vai bater de frente. Então, você precisa realmente ter essa maestria. E aí, quando você está nessa egrégora, nessa mesa, você tem pessoas que estão ali querendo passar por esse mesmo processo ou estão passando por isso e falam, olha só, é isso aqui, você não está vendo isso? E acontece. Então, o seu cérebro vai te sabotar, muitas das vezes. Constantemente. Porque ele está condicionado a isso. Sim. Ele aprendeu dessa forma. Ele não quer fazer esforço, né?
Não, e ele aprendeu dessa forma. Então, essa forma é a forma que ele entende de proteção. Sim. Aí, se você não quer ou tem uma determinação para sair dessa situação, o que você faz? Você dá 2 para frente e 10 para trás. É. Que eu mais vejo. Eu escuto constantemente essa mulher reclamar e ela não ter a ação. Aí é nessa hora que ela tinha que se apropriar da energia yang e ir pra ação, né? Então, quando a gente entende isso, a gente transmuta. Eu saio disso aqui, olha, tô muito passivona, tô muito boazinha e vambora. Vamos tomar ação. E quando essa mulher tem 2 filhos, ela parou de trabalhar assim que ela engravidou, vai. E agora já se passaram 20 anos, Ela tá né, de perdida. casamento. Então, como que eu volto para esse mercado de trabalho? Eu sou sustentada por ele é o provedor. Acontece muito. Então, você acha que ela vai pegar, ela vai se separar? Ou ela vai ficar... Na maioria das vezes vai ficar. E aí é o que eu sempre falo, não adianta a gente só vir com um discurso de separa, você está passando por um abuso. Você tem que dar ferramenta para essa mulher também trabalhar o empreendedorismo. Porque vai ser mais difícil para ela sair de casa sem o recurso financeiro. Muito mais. Né? E ela tem que pensar não só nela, ela tem que pensar no filho. Ela tem que pensar na condição de vida dela. Então, com certeza, tem muitas mulheres, é o que eu sempre falo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vem para a internet falar: você está passando por um abuso, sai disso. Isso só depende de você. Você está sendo fraca se você não fizer isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Até quando eu falo, por onde exemplo, eu queria chegar. saúde emocional. Exatamente isso. Eu vejo muito guru aí falando sobre saúde emocional. Vejo muito guru querendo falar que a mulher tem que fazer e acontecer. Só que, na realidade, nem ele faz por ele mesmo. Porque lá no fundo, quando você está sem holofote, quando você está sozinho, você com você mesmo, será que você aplica tudo aquilo que você fala na internet? Será que ele vive tudo aquilo? Né? Então, assim, a mulher entender que, tipo, a rede social são recortes de realidade, não é a realidade. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Então, chega uma pessoa aqui com um discurso pronto, com frases feitas, que você olha e fala: essa pessoa é maravilhosa, é perfeita, a vida dela é incrível. Só que quando você vai lá, ela tá lá vivendo as mentiras de sucesso dela. Ela tá lá contando histórias aqui pra você, mas na realidade a vida dela tá um cocô do cavalo do bandido. Então é você olhar pra você e falar: olha só, ser fria e calculista nesse momento. Eu sei que eu tô passando por essa situação, mas eu não tenho como sair desse relacionamento agora. Eu preciso ter, por exemplo, trabalhar a minha liberdade financeira. Me estruturar. Então, o que eu posso fazer para? Vou procurar lá na internet o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer comida, por exemplo. Então, eu vou lá e procuro no nicho de comida o que eu posso fazer para conseguir fazer de um negócio do zero, em casa, sem nenhum recurso. Então, ela vai lá, eu posso fazer quentinha fitness, por exemplo. Eu posso fazer um bolo e entregar. E ela vai começando a trabalhar esse empreendedorismo. Agora, sim, a gente não tem como chegar para essa mulher e falar: olha, dá uma de louca, vende seu carro, vende seu apartamento, emprega nisso e vai fazer o negócio acontecer. Não, calma. Vai testando as possibilidades. O que você mais ouve, que eu acho um absurdo. Sim. Essa mulher não tem estrutura para ser empreendedora. Sim. Nem emocional, né? Não, profissional mesmo. Sim. Ela nunca foi. Imagina, você fala assim: agora você vai ser empreendedora. É isso. Como que essa mulher vai ser empreendedora, gente? Como que ela vai ter sucesso? Você primeiro precisa procurar o que é empreendedorismo. Sim. Só não vai nem... Primeiro procura, estuda, para depois ir atrás de fazer bolo, fazer quentinha, fazer o que for. Sim. Mas tem que ser primeiro a parte administrativa. Porque senão, se eu não sei o administrativo, como que eu vou fazer? Sim. Eu não vou dar conta de colocar isso para frente. Não é sustentável, né? Não é sustentável. É impressionante isso. E todo mundo falando: vai, faz, se joga. Ai, tá no abuso. Acho que é fácil. É uma triste realidade, né? Que esse povo precisa parar com essa história, pelo amor de Deus, porque não dá pra ficar incentivando uma mulher que tá nessa situação, larga tudo. Coloca os filhos aonde, pra saber? Aí depois perde os filhos, a guarda dos filhos. Aí essa mulher vai entrar numa depressão. Isso pode até ser um gatilho para um suicídio.
E acontece. Depressão, porque as pessoas não dão crédito à depressão, acham que é besteira, que é balela, mas não é. Não, é uma doença. É. Pelo amor de Deus. Todo mundo já sabe disso, né? Ou será que ainda não? Oi? Hello, né? É uma doença. Que precisa ser tratada e respeitado como tal. Sim. Como se fosse não vou colocar uma coisa muito séria. Como se fosse uma vesícula, um problema na vesícula. É a mesma coisa, precisa ser Sim. tratado como. Às vezes precisa ser medicado e tudo mais. E as pessoas, assim, banalizam uma coisa que é extremamente séria. Precisa procurar um Extremamente. profissional, né? Então, por exemplo, até na área do empreendedorismo, se eu resolvi que vai ser uma oportunidade para mim empreender, tem que procurar um mentor, tem que procurar uma Não comunidade tenho de dinheiro, empreendedorismo. gata. Então aí o que elas Sim, fazem? mas hoje Vai tem atrás muita... de coisas Sim, gratuitas no YouTube, exato, joga lá. exato. E tem, Começa por aí. sim. Consome todo o conteúdo que está ali gratuito para você ampliar o seu mindset. Eu sempre digo que tudo começa com a mentalidade. Tudo. Até uma mulher, Nós quando ela fizemos um me avatar procura... aqui dessa mulher, que é uma mulher muito real e muito de hoje, que essa mulher 40 a mais, 2 filhos, o cara trabalha, ela não trabalha, então ela se dedicou aos filhos, então não está feliz, o casamento já esfriou, tá sem tesão, não quer procurar mais nada, só porém não saiu dessa relação. Sim, Isso é muito. muito. Esse número, assim, é muito. E muito real. Ela às vezes não vai dizer que o casamento é uma merda, mas a gente Sim. vê pelo Sim, o rosto da mulher. A mulher pesava 60, agora tá com 80. É. Vai me falar que tá tudo bem? Oi? Não, né? o excesso, né? Jogou para algum tipo de vício. Claro. Então, vícios são excessos. Droga, sexo, workaholic. Todo vício tem uma Esconde falta. uma falta. Concordo plenamente. Então, isso é algo que tem que trabalhar mesmo. Então, eu sempre vejo, por exemplo, uma mulher dessa que me procura, a primeira coisa que eu falo, eu não falo especificamente de empreendedorismo, né? Não é o meu ponto-chave, mas eu falo da minha experiência como empreendedora. Quando eu comecei, quando eu abri meu primeiro estúdio de dança, como foi? Quando eu abri meu segundo estúdio de dança, como foi? Que eu era CLT e deixei de ser CLT e fui empreender. Então, eu falo da minha percepção, mas eu digo, se a sua necessidade é essa, vai procurar alguém que trabalhe especificamente com isso, que possa te ajudar nisso. Então, eu acho que falta muito essa coerência de quem está trabalhando e falar assim, olha, essa mulher não é para mim hoje. Eu não vou pegar o dinheiro dela porque ela não é para mim hoje. A necessidade dela hoje é essa, então eu vou indicar ela para uma pessoa que trabalha com isso. Excelente. Né? E não deixar essa mulher desamparada. Sim. Perfeito. Queria que você deixasse um conselho para essa mulher, esse avatar que eu criei, que essa mulher que é casada, tem mais de 40, tem 2 filhos, está no casamento de algum tempo, parou de trabalhar e está se dedicando só aos filhos e está infeliz. Sim, eu sempre digo para a mulher que ela, basicamente agora, principalmente agora, nem vou falar basicamente, mas principalmente agora, que ela faça um mergulho dentro dela. Que ela trabalhe esse empoderamento mesmo, de se conhecer. Com o IN, né, do Yin Yang. Então, ela fazer esse Leste Lerrar, esse mergulho dentro dela encontrar o que ela gosta, o que ela não gosta, por que ela não gosta, quais são as reais necessidades dela, como ela vai se projetar daqui a 10 anos, onde ela quer estar. Então, ela realmente ter clareza de tudo que ela quer, para a partir disso ela procurar as ferramentas, as pessoas, as mesas onde ela vai sentar, que vão realmente alavancar a vida dela. Então, eu fiz esse processo comigo recentemente, eu descobri coisas que eu nem imaginava. Então, assim, situações e uma nova Ranielle, eu costumo dizer, sabe? Que a Ranielle de 10 meses atrás não é a mesma de hoje. E hoje eu tenho muita clareza de onde eu tô, de onde eu quero chegar, o que eu quero para minha vida, sabe? Que a minha missão é realmente ajudar mulheres, não só mulheres, eu quero também ajudar pessoas, mas hoje eu me sinto preparada para ajudar mulheres, então por isso eu foco muito em mulheres. Mas é trabalhar realmente essa comunicação não violenta,
Então, a gente saber comunicar aquilo que a gente quer com intenção, com assertividade. Então, se o seu problema está dentro do relacionamento, comunica, conversa. Então, fala com o teu parceiro que isso aqui não está legal, que isso aqui não está te fazendo bem. Então, muitas das vezes, o homem repete porque ele não sabe que isso não te faz bem. Então, você ter realmente essa clareza do que está te incomodando. Não é um todo que está te incomodando, não é um corpo de dor. Verbalizar. Então, acredito que isso seja essencial. Trabalhar a comunicação não violenta. Ter intenção na hora de comunicar, ter intenção na hora de fazer algo. Não fazer por fazer, porque a manada está mandando você fazer algo. Mas fazer porque faz sentido para você, para sua vida. E isso vai fazer com que você se torne uma mulher melhor. Eu sempre digo que a mulher, quando ela é luz, ela vai transmutar a luz, ela vai envolver o todo dela. Ela parar de se preocupar com o homem, parar de se preocupar com o filho. Do tipo, eu tô fazendo tudo para agradar e só eu tô fazendo esse esforço muito grande. Faz isso por ela. Porque quando ela se torna essa luz, automaticamente o entorno dela também vai mudar. Porque as pessoas vão ver que essa mulher tá mudando e automaticamente ela vai ver que o movimento vai começar a acontecer. E aí sim ela vai entender se faz sentido para ela continuar ali ou sair dali. Sai, gata. Na boa. Rapa fora. Gata, É isso, eu obrigada. que agradeço. Foi um Muito. prazer. Eu acho que foi super enriquecedor. Obrigada. Muito esclarecedor. Espero que essa mulher pegue essa visão, que é importantíssima. Assim, primeiro você, segundo você, terceiro você. O quarto você pensa quem você colocar do lado ali, se é filho, marido, papagaio, vovó, quem quer que seja. Mas primeiro você. Hashtag fica a dica. Agora você vai escolher uma mulher que te representa. Nós temos várias aqui Sim. e várias ali. Nossa, se tem alguma aqui que me represente muito. Pode olhar pra lá também, tá? Olha, tem mulheres poderosas aqui. Eu gosto muito da Desi. Ela foi muito disruptiva. Muito. Gosto muito da Hebe também. Porque Escolha. assim... Não. Eu escolho a Desi. Com toda certeza. Escolho a Desi. Porque ela foi Ela assim, à abriu frente do portas. tempo. Ela cagou literalmente para as críticas. E ela foi ela, verdadeira. Ela Exatamente. sempre passou muita verdade. Muito. É. E nem aí pro resto. Sim. E olha o tempo, né? Sim. Ela foi uma mulher à frente do 1900 tempo. Muito. Sim. Pode pegar e colocar ali, ó. Do seu ladinho. Aqui. Isso. Vamos. Aí você me dá aquela. Vem cá, Robertinha. Ai, amei. Desci. Dercy. As duas. Maravilhosa. Muito obrigada, gatas. Detalhe, não deixe de nos seguir, se inscreva no canal, porque vocês são cara de pau, vocês só vão lá, assistem e não deixa lá escrito impressionante e nem um likezinho. Sem graça, né, bem? Dá pra ajudar as coleguinhas aqui, por favor? Beijos. Beijos. Essas vacas.